O contato com os fanzines, ele foi uma consequência de um hábito que eu tinha de escrever cartas. Eu tinha correspondentes no Brasil, né, Europa, Oceania, outros lugares, né? Isso foi lá por 85, por aí. Aí, durante um período depois, 86, eu comecei a ver que havia em anúncios de revistas, tipo a Mestre do Terror, Calafrio, tinha lá, fanzine, tá, mas, né? O que diabos vem a ser isso, né? Eu fiz um protótipo de fanzine lá por 1984. Era para ser o Planeta Diário, que daí eu, no meu tempo de decenalta, Marvete, que ainda sou, né? Meu primeiro fanzine é muito simples, muito singelo, né? Que é esse aqui, que chama, tipo, Zine da Aline. Tipo, super simples, com o meu nome. Iniciativa séria de lançar um fanzine que foi o Antimatéria. Número 1, produção independente, um pouco da história fantástica do cinema. Poesias, textos, diversão, ler zines a incentivar a criação, super... Então aqueles boletins, aqueles jornalzinhos, enfim, que a gurizada fazia, aqui mesmo em Alvorada, Porto Alegre, já tinha aqueles jornaizinhos informativos e tal. Fiquei sabendo que isso era um fanzine, através desse contato que eu tive inicialmente com o Joaci Gemes. Aí depois, claro, vieram outros contatos com outros fanzineiros, né? E aí existia uma revista chamada Mestres do Terror, do Rodolfo Zala, que era um desenhista da velha guarda e tal, onde ele tinha uma seção onde ele fazia um tipo de classificado de fanzine. Então ele anunciava os fanzines lá e aí eu comecei a fazer contato. Tive contato com o Denilson, com o Daniel, Denilson do Fanzine Tchê, o Daniel do No Raf. E comecei a fazer troca, mandava, aí os caras me mandavam um exemplar, aí que eu fui entender essa métrica, né, da troca e tal, não sei o quê, e aí comecei a colaborar com os fanzines. Um artigo sobre um filme, poesias, colaboração de um desenho de alguém, porque eu nunca desenhei, né, não desenvolvi isso. E nesse meio, assim, de troca de contatos e de pessoas nesses laços que a gente cria no mundo dos fanzines, me foi pensado o contato do Denilson, né? Fanzine é coletivo, não se faz fanzine sozinho. Por mais que tu seja o editor, tem que ter uma rede de pessoas para trocar ideias e te auxiliar e te ajudar, né? Muito dessa troca de informação, né, com outros fanzineiros te ensinava a trabalhar os macetes. Apesar da gente morar próximo, né, ele em Alvorada, em Porto Alegre, muito desse trâmite, né, de publicações acabava acontecendo por correio mesmo, né? O que é muito maluco. Mas quando a gente se via pessoalmente, tinha troca de fanzine, né? Eu chegava em casa e tinha 30 correspondências, 40 correspondências, tanto que o carteiro me conhecia, né? Então, e existia um circuito de comunicação, de comunicabilidade entre os fanzineiros e os colaboradores muito grande. Era assim, São Paulo, Recife, Bahia, Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul. Era uma coisa grande, sabe? Então é certo que 30 anos depois eu continuo ainda com aquela expectativa de abrir o envelope e descobrir o que tem ali dentro, né? E eu acho que isso é a coisa mais fantástica desse intercâmbio entre os fanzineiros, né? E isso é realmente fantástico. Ao voltar da escola e tu sabia que a tua caixa de e-mail, de correio, eu falei e-mail também, que a tua caixa de correio tinha, às vezes, 5, 10 cartas de outras pessoas que, como tu, gostavam de desenhar, gostavam de quadrinhos e estavam te dando um retorno do que você fez e ao mesmo tempo mostrando seu material, era algo muito legal. Na época a gente também trocava cartas e coisa, comentava de quadrinhos e coisa, só que ele ainda não fazia o fanzine, mas ele comentava que estava com a ideia de
tentar produzir alguma coisa. E aí eu tinha aquela história, eu tinha as resenhas de cinema e de música. Eu tava com o material na mão, o negócio era sentar e montar o tal do fanzine, né? O James me deu umas dicas de como é que eu podia fazer, pega uma folha, datilografa ou escreve à mão, depois tu pode ir numa casa de xerox, fazer uma redução para fazer do tamanho meio ofício, que é mais barato e tal. E aí eu acabei, né, entrando em contato com mais 2 ou 3 desenhistas, pedindo alguma coisa de desenhos para ele. Aí eu queria que você fizesse alguma coisa para a gente começar isso ali. E eu sempre tenho um monte de desenhos a lápis, um monte de coisa que eu vou anotando, que eu tenho ideia, eu vou fazendo, deixando aqui mais ou menos encaminhado. Aí eu tinha uma série deles lá, eu pensei, vou pegar um que é mais rápido para mandar para ele. Um meio ofício assim, né, pequenininho e tal. E aí foi quando o Henry Yeppelt, né, de Santa Catarina, me manda um desenho dizendo, cara, fiz esse desenho aqui, se tu quiser aproveitar como capa, fica à vontade, senão tu publica do jeito que tu quiser e tal. Tá, peguei, fiz um logotipo meio assim improvisado, mandei pra ele lá, tá, beleza, não, vai ser a capa, tá bom. E eu falei, não, vai ser capa mesmo. E aí então, em dezembro de 1987, publiquei o número 1 do meu fanzine, que se chama Tchê. Fazer as coisas tudo à mão, era recortar, colar e fazer tudo à mão mesmo, né? Então tu tinha a máquina de escrever, cola e tesoura e a folha de ofício. Tu tinha que tirar xerox de tudo e depois tirar xerox do xerox, né? E muitas vezes eu mandava original. Eu não tinha muita malandragem ou a esperteza, né, de fazer tirar uma xerox. Além de ter que correr atrás sempre do xerox mais barato, eles causavam uma estranheza nas casas de xerox, né? Tu chegava lá com isso ali para imprimir e as pessoas pensavam, mas o que é isso? Tu que desenhou tudo isso aí? Isso aí dá dinheiro? Eram as 2 perguntas cretinas padrão que tu escutava, né? E isso aí te causava, pelo menos para mim, era muito constrangedor, né? Quando tu produzia o texto, tu diminuía o texto datilografado, né? Tudo datilografado. Na época era datilografado, tu recortava e colava. Porque o meu formato de fazer os fanzines, sempre eu preferi fazer a colagem. Então, por exemplo, você fazia sobreposição de colagens, de blocos de texto com imagens, daí para não ficar aquela sombra da rebarba da cola, você passava guache branco, né? Corretivo, para anular, na hora que passasse a luz da copiadora, aquela sombra que um papel sobre o outro fazia ser eliminado. Essa é a parte interessante, porque você tinha que recortar umas coisas para conseguir marcar textos. Aí você recortava, colava ali, botava uma ilustração do lado. Falar em Henry, isso é Henry, ó. Falei pra ele que eu queria tatuar uma tesoura, porque pra mim a tesoura também tá ligado à moda, ao corte e à colagem de fanzines também, né? E é isso aí, cara, não tinha muito mais recurso não, era basicamente isso. Xerox, Cola, colagem, Recortar, colar, copiadora, e a máquina de escrever, Tirar uma xerox. tirar xerox do xerox. Tesoura, Você recortava, colava. cola, ligado tesoura. à moda, colagem, ao corte tirar e à xerox, colagem de recortar fanzines. Xerox da época. Xerox muito. E a folha de ofício. Os 4 pilares do fanzine. E o 5º pilar, que era a máquina de xerox. Faz tempo ele surgiu, nos States emergiu, era apenas amador. Hoje conquistou o esplendor. Fanzine não é só papel, tem amizade, camaradagem, criatividade nunca falta, parcerias pra beber. O sistema só reprime, mas queremos fazer um cine, ele liberta a consciência.
que aconteceu assim? A gente começou a se encontrar, se reunir, tipo assim, pô, todo mundo gosta de quadrinhos, todo mundo gosta de cinema, a maioria ali também curtia rock and roll, e o mais importante, todo mundo fazia fanzine, todos faziam fanzines. Pô, vamos nos encontrar, vamos bater papo, vamos nos reunir, cara, entendeu? Vamos falar sobre nossos projetos e tal. Tanto Mozart Couto quanto Júlio Shimamoto, Daniel, Henry, qualquer um que eu citar aqui agora ou que eu citar futuramente, todos colaboram pela amizade e pela parceria. Nunca me cobraram um centavo para fazer absolutamente nada, porque eles acreditam no projeto do Fanzine Tchê. Não sei se existe um grupo de artistas colaboradores com frequência tão longa, assim, além, obviamente, dos colaboradores locais. E esses caras colaboram com os fanzines porque eles sabem que aquilo lá é feito não por interesse, é feito por alguém que quer fazer alguma coisa pela história em quadrinhos do Brasil. O Tchê, e eu leio-se o Denilson, né, ele foi daquela turma da época, como houve alguns outros editores, que fizemos uma amizade muito rápida, assim. Pessoas que valorizam escrever um bilhetinho junto com o fanzine que está sendo enviado, que procuram saber quem tu é, como tu estás, o que tu faz, né? Uma das coisas que eu lembro de me motivar a participar muito era o cuidado que você via ali quando você pegava uma edição, que o Denilson tinha. Era uma coisa tudo cuidadosa, era um trabalho bonito. Então acho que a amizade ela vem disso, desse compromisso, de comprometimento com uma causa, né? É graças à rede de amizade que a gente fez, né? Porque, como eu sempre digo, né? O fanzine nunca me deu dinheiro, o fanzine só me deu amigos e felicidade, entendeu? Dinheiro, nunca vi a cor do dinheiro, aliás, eu vejo a cor do dinheiro quando ele sai para me pagar uma impressão nova. E o Tchê, eu acho que você pode ter esse paralelo da história do fanzine, como eu sou um dos que mais colaborava lá, um pouco do meu trabalho também, como ele prosseguiu na jornada, né? E eu acredito que outros que também estão lá desde essas épocas mais primordiais ali, também deve ter como começou a HDR, por exemplo, também deve ter coisas lá de como ele fazia desenhos quando era moleque lá, né? Eu conheci ele, eu acho que ele tinha 16 anos, né? Eu fui, talvez, um dos colaboradores mais jovens, sim, do Tchê. Eu não tenho ideia, né, da faixa etária dos demais colaboradores, mas eu era mais jovem no círculo de quadrinhos, talvez, aqui do Rio Grande do Sul também. Eu era muito moleque. Eu tinha 13, 14 anos, eu estava fazendo o meu fanzine e o Tchê é meio que um registro desse meu amadurecimento como artista, sabe, como autor. No ar, Momento Zine Flash. Hoje divulgando Tchê, número 25, do grande Denilson Rosa dos Reis, diretamente lá do Rio Grande do Sul, Alvorada. Maio de 99, hein? Tem até uma cartinha aqui do Denilson Rosa dos Reis aqui. Essa longevidade da publicação está muito atrelada à paixão do Denilson pela mídia fanzine. A longevidade, né, que ele permite daquela ideia dele, é muito importante e estimulante. Acho que principalmente serve como exemplo. E ele mantém viva essa chama da produção independente, né? Nesses 30 anos você vai poder acompanhar, e até conforme mudou a situação econômica do país, o poder aquisitivo desse ou daquele, que o fanzine antes podia ser feito 5, 6 vezes por ano, passou a ser feito 2, às vezes 3, às vezes 4, depois voltou a 1 ou isso. Tem uma coisa no Denilson que eu acredito que, se não for o raciocínio dele, pelo menos permeia a ação dele, que é assim, ele vai adiante apesar dos pesares, né? Então tem uma dedicação, um amor,
não só dele como um apaixonado por essa área, mas por respeito às outras pessoas que vão receber isso, né? Eu acho que quando tu faz um projeto, te dedica bastante a ele, tu tem que pensar nesse outro que tá na espera por receber, né? Que admira esse trabalho que tu faz. Né? O Tchê já tem um carinho especial das pessoas, o meu próprio carinho especial, né? Será que eu vou conseguir parar de criar essa criança, né? Que hoje já é um adulto, né? 30 anos, né? Quer dizer, o fanzine Tchê é mais velho do que o meu casamento, é mais velho que meus filhos, entendeu? Acho que fazer fanzine vale a pena muito. Façam fanzines, mais e mais, continuem fazendo. Aline, volte a fazer fanzines. Eu uso o zine para mostrar uma forma de consumir melhor, continuo utilizando de uma outra forma. Então vim aqui ver esses caras falando que fazem zine desde os anos 70, 80, passaram pelos 90, com a crise dos 90, motiva a voltar, assim. Mas é claro que eu gosto muito de ler fanzine de papel do que ler um fanzine digital, porque eu me acostumei eu sou da época de... Comecei a ler livros, revistas em quadrinhos do papel, né? Mas eu acho que o fanzine é muito mais do que papel ou um amontoado de bits, bytes. Os fanzines, eles foram uma ferramenta socializante muito importante, porque eu, como moleque de 13 e 14 anos, que não tinha contato com outras pessoas que gostavam de quadrinhos, eles me ajudaram a ter contato com outros fãs de quadrinhos, inicialmente da minha região e, consequentemente, do resto do país. Porque o fanzine é uma coisa que tu pode passar ali na camufla, né? Tu tá no trem ali, tu dá um esbarrão em alguém, já mete um fanzine no bolso do cara. Se você não acredita nele, você desiste, né? Então, para você continuar fazendo isso, é porque você tem persistência e você acredita naquilo que você está fazendo. Essa resistência que está atrelada, talvez a essa visão antiga que nós tínhamos do fanzine, ela ainda é muito forte, muito presente nas páginas do Tchê. E as pessoas que querem realizar alguma coisa ou querem defender uma causa, elas têm que ficar unidas, né? Senão, que uma lança você quebra, várias você não consegue quebrar. Resistir, o fanzine Tchê é uma resistência ao senso comum, é uma resistência aos meios de comunicação de massa. De como fazer uma revista, do que deveria ser a revista, o tipo de histórias que você gostaria que tivesse em outros, né, em outros meios, né? É uma resistência àquela estética pronta e bonitinha. Você faz aquilo que você está a fim de fazer. É a sua ideia que você está defendendo ali no papel, né? Então eu acho que isso é a liberdade que o fanzine te dá e que mais nenhuma outra coisa vai te dar. Eu sou um cara que quer ver o movimento fanzine não morrer, entendeu? O movimento dos fanzines tem que continuar existindo. O fanzine surge para te fazer do teu jeito, com os teus recursos, com as tuas limitações, mas o mais importante, com as tuas ideias e com as tuas convicções. Eu acho que essa é a maior resistência. Fanzine fala de música, quadrinhos, séries e cinema, mas também tem poesia, causa social